Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já se perguntou quais são os passos essenciais para se tornar um UX Designer e como ingressar nessa área em constante crescimento? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para enriquecer ainda mais essa troca, convidei um profissional incrível que atua como UX e UI Designer na Globo e também é professor dessa disciplina na ESPM. Salve, salve, Robson Leonel. E aí, Luan, bom dia, salve. Pô, prazer falar com você. Quando eu recebi seu convite, lógico, eu não vou negar esse convite especial. Então, prazer falar com você novamente e trocar essa ideia, né? Do mundo de design também, a parte pessoal ali junto. Então, prazerzão, muito obrigado pelo convite. Pô, o prazer é sempre meu, cara. Sempre a gente troca. Eu acho que as nossas conversas são sempre incríveis, assim. Desde do papo que a gente teve lá no Semiose, desde que eu conheci lá também no evento do UX Unicórnio, quando teve. Então, eu acho que super legal essa troca que a gente tem. E não pensei duas vezes a gente convidar aqui também pro papo pra gente trocar essa ideia incrível. Mas antes, quero deixar os recados aí pra galera, né? Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações. Isso é muito importante pra você não perder nada do que acontece aqui no Papo de UX. E também pegar o link desse episódio e compartilhar aí pelas redes sociais. Quanto mais pessoas conhecer o Papo de UX, mais a gente expande e mais a gente consegue criar conteúdos legais e incríveis para vocês que acompanham aqui o Papo de UX. E se você quiser também contribuir de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é pix@papodeux.com.br, e qualquer valor que você contribuir, já serei grato demais por essa sua ajuda. E também tem os e-books das 10 heurísticas de Nielsen, que eu criei, que tá o link também na descrição deste episódio. E o e-book das minhas amigas Paola e Carol sobre os 300 termos de UX, que também você pode baixar clicando no link da descrição deste episódio. E galera, vocês sabem que o Papo de UX conta com o apoio da Tera, que além de ser uma escola fantástica de produtos, é também uma plataforma de transformação para quem busca evoluir na carreira de produtos digitais e mudar o jogo de verdade. Com uma abordagem prática e focada no mercado, você aprende a tomar decisões estratégicas que realmente impactam seus resultados. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência que vai além do aprendizado, proporcionando uma mudança significativa na forma de você atuar. Seja para quem está começando ou já tem experiência, a Tera é a alternativa certa para impulsionar carreiras e abrir novas oportunidades, preparando profissionais para serem líderes no mundo digital. Então aproveita e clica no link que está na descrição deste episódio e comece agora mesmo um novo futuro para a sua carreira. E Robson, conta pra gente aí um pouquinho, cara, como é que você começou essa sua carreira dentro desse universo de UX, de design? Como é que foi pra você? Por que te motivou a trabalhar com isso? E depois, como é que você foi ingressar aí na Globo, cara, né? A Globo é tão grande, desejada, a galera tipo, nossa, mano. E eu confesso que quando eu comecei na minha carreira como designer e depois já fui logo pro mundo digital, eu sempre pegava como benchmark o portal da Globo, cara. Pra mim, o portal da Globo sempre era um benchmark de portal de notícias, assim. Eu acho que eles sempre estavam à frente daquilo que eles estavam construindo, sabe? Hoje não faço mais tanto benchmark com relação ao portal, mas nessa época que eu fazia, eu sempre acessava o portal da Globo, assim, pra ver o que eles estavam fazendo. Depois eu cheguei a criar um portal de notícias também, notícias gospel e tal, então eu sempre olhava a Globo.com, assim, porque eu achava eles referência no que eles faziam, assim. Eu acho que até hoje são referências, assim, em questão de portal de notícia, em tudo que eles criam, assim, eu acho isso incrível, mas como falei, hoje eu não fico mais acompanhando, né, como acompanhava antigamente pra fazer esses bench, mas era referência pra mim. Mas como foi pra você aí ter entrado nessa área, entrado nesse meio, o início da sua carreira e ter conseguido aí já ingressar numa empresa tão grande, assim, e desejada, como você comentou? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Cara, a minha história é bem curiosa, assim, porque eu encontrei o design primeiramente, né? Foi algo bem natural na minha vida. Então, começando lá atrás, quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, né? Tinha um projeto em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, chamado Telecentro. O que seria esse Telecentro, para quem não é de São Paulo, né? É um espaço público ou comunidades ali, afiliadas ali junto com a Prefeitura de São Paulo, onde esse espaço, a Prefeitura dava um orçamento para uma comunidade ali ter computadores nesse espaço e, obviamente, espaços públicos onde a Prefeitura usava para colocar computadores nesse espaço para pessoas que não tinham condições de fazer um curso ou ter um computador em casa. Então, é chamado inclusão digital. Então, vou colocar ali 2005, 2006, por ali, surgiu esse projeto. Então, era mais nas periferias de São Paulo, né, esse projeto. Então,
Muitas pessoas não tinham as condições de fazer o curso, de ter um computador em casa, então era PC, né? Então aquelas torres, aqueles monitor grandão de tubo. Então, aonde eu também não tinha computador em casa e eu comecei a usar o Telecentro, né? Então era fazer um cadastro gratuito, então fazia cursos, tinha vários cursos de 2 semanas, tinha certificado. E depois da escola, eu ficava ocioso em casa, né? Então não tinha o que fazer, ou ficava na rua, ou ficava ocioso em casa vendo televisão. E quando chegou o Telecentro, era uma oportunidade de mexer no computador, né? Então agendava lá o horário, tinha uso livre, ficava 1 hora no computador, agendava lá com o funcionário, ou participava de curso, né? E usava bastante Telecentro, ia todos os dias no Telecentro. Todos os dias. Então, é aquela novidade de bate-papo, né? O chat, né? Bate-papo, ver notícias, né? Enfim, do mundo. Eu gosto muito de esporte, ver esporte, enfim. Ficava 1 hora ali entretido na internet. E era todo dia eu ia. Todo dia. Porque é algo que eu gostava e me chamava muita atenção. Porque, meu, era novidade, computador, tecnologia, tudo mais. E aí, nesse período, me chamaram para ser voluntário, né? Então, uma das funcionárias públicas falou assim: Robson, você não quer ser voluntário? E eu falei com a minha avó, né? Eu falei, vó, me chamaram para ser voluntário no Telecentro, o que a senhora acha? Ela falou assim: ó, Robson, vai lá. Ela falou desse jeito: você vai aprender a falar com as pessoas, atender telefone. Eu acho legal. E aonde eu comecei minha jornada ali, só para contextualizar na parte de design, tá? E aí eu comecei a ser voluntário no Telecentro e, nesse primeiro passo, perdi a timidez de conversar com as pessoas. E, consequentemente, comecei a dar aula. Então, comecei a dar aula de informática. E dentro dessa aula de informática, eu comecei a mexer nos programas chamado GIMP, acho que lembra muito bem, no Linux, que o sistema operacional era Linux, e que o GIMP era o Photoshop, né, de hoje. E mexia também no Illustrator, chamado Landscape, que é também no Linux. E tinha outro programa de 3D, que agora eu não lembro o nome, que eu ensinava os alunos. E na época, eu não queria fazer design, eu queria fazer rádio e TV. Eu adorava a rádio e TV, comunicação ali, comunicação social. Só que na época ali, a faculdade de rádio e TV, pra você ter ideia, o mais caro era R$ 800. Olha só, R$ 800, faculdade de rádio e TV era na Metodista, lá em São Bernardo. Eu morava ali em Sapopemba, próximo de São Mateus, Santo André, ali próximo da ABC. E aí eu comecei a pesquisar na área ali mais criativa, né, onde eu estava dando aula. E aí onde eu pesquisei a parte de design digital. E na época, quando eu pesquisei, o curso estava na faixa de R$ 480 e cabia no meu orçamento para fazer. E aí eu falei, vou fazer essa faculdade. Porém, como é algo novo na época, né, era 2006, comecei a fazer a faculdade de design digital, não era reconhecido pelo MEC. Então, no percurso de 4 anos, onde foi reconhecido pelo MEC a graduação de design digital. Então, através do Telecentro, eu contei tudo isso, né, essa introdução, onde eu tive essa curiosidade, porque na época eu não sabia que era design digital. Então, para mim, era só questão de arte ali. E aí eu fui pesquisando, e aí onde eu comecei a faculdade de design digital, e eu comecei a imergir muito no assunto. E aí 2006 até 2010, eu terminei a graduação de design digital. E isso daí, na época, eu tinha acabado a minha escola em 2003, fiquei 3 anos sem estudar ali, fiquei muito ali no Telecentro, esses 3 anos eu comecei a trabalhar. E aí 2006, aonde eu voltei a estudar e aí me encontrar, né? Como o que eu vou fazer da vida, né? Como todo adolescente. E aí, nessa época, eu saí do Telecentro, né? Então, não tinha como eu ficar mais lá, porque eu tinha que fazer algum estágio. E aí, comecei a fazer o estágio na área de design. E aí, começou a jornada, né? Resumindo toda essa história ali. Então, aí, para mim, foi um processo muito bom, muito importante, porque comecei numa agência, na parte de design digital, onde foi uma escola, né? Então, fazia tudo na agência, o Luan. Então, fazia 3D, fazia edição de vídeo, fazia a parte de criação, a parte gráfica, que era comum naquela época, né? Não é tão digital, mas é a parte gráfica. Eu fazia até na agência, até manutenção, instalação de programas. Olha só, era uma escola muito grande, era bastante coisa assim que na época parece que é muita coisa, só que foi uma escola onde
eu comecei a experimentar vários momentos ali na parte de digital, né? E até a questão de computador mesmo, para você entender, né, como funciona. Então, essa parte de configuração de computador, para você ter um computador melhor dentro da sua área que você vai atuar. Por exemplo, a parte de edição de vídeo, né? Que é uma área de design também. Então, você precisa ter um computador ali compatível. Então, é sempre bom você ter esse conhecimento. E foi uma escola, né? Foi uma escola. Comecei na parte de gráfica, obviamente, na parte de design numa faculdade de Direito, e aí passei na parte da agência, fiquei em torno de 2 anos nessa agência, né, de design, onde foi, como falei, foi uma escola bacana, e de lá eu fui para 89, a Rádio Rock, que é uma rádio aqui em São Paulo. E dali, na Rádio Rock, aonde eu me consolidei ali como designer. Só como design. Então, lá na rádio, eu fazia tudo, então. Fazia a parte digital. Também tinha o Jornal 89, né? Que era impresso, mas aí se tornou digital. Então, eu participei desse processo. Fazia a parte front-end. Então, eu comecei a codar também. Edição de vídeo, edição de áudio. Enfim, toda a parte digital da rádio eu fazia. Ou seja, naquele processo ali, desde a da parte gráfica, na agência, onde foi minha escola, e quando eu entrei na rádio, me deu muita base ali, Luan, para ser um designer ali de várias frentes, né? Então, eu não tinha ainda uma direção certa ali, o que focar, né? Qual área realmente eu ia atuar ali fácil, né? Então, a rádio, para mim, foi uma consolidação, né? De colocar todos os meus skills nessa jornada ali e colocar em prática, já que era uma marca conhecida, uma empresa conhecida, e me ajudou muito nesse processo. E fiquei durante 5 anos lá, né? Então, durante 5 anos, cheguei num topo ali, num ponto que não dá para ficar mais, você precisava voar. E até questão também de salário, tudo, né? Você precisa investir, né, em conhecimento, e eu precisava disso. E chegou num período assim que eu saí da rádio. E aí eu fui trabalhar numa empresa de empreendimento, chamada Mitre, essa empresa de empreendimento. Então fazia toda a parte digital lá também. Ou seja, eu era responsável para a parte digital das redes sociais dessa empresa, a parte gráfica e a parte de criação, né, de artes, né? Então, folder, banner, tanto digital, mas também como impresso, porque a empresa divulgava, né, os apartamentos, né, para vender, e aí eu era responsável para isso. Então, eu ajudei ali a empresa a melhorar a parte de design. Então, isso me ajudou a ter esse amadurecimento com um profissional mesmo. Então, só tinha eu e mais uma estagiária ali como designer, né? Então, a responsabilidade era muito grande. Então, da saída da 89 para essa empresa, teve esse desafio de ter essa responsabilidade de dirigir, direção de arte, assim, dizer, dentro da empresa, consolidar realmente esse conhecimento na parte de design e todas as frentes, né, de parte digital. Só que fiquei durante 11 meses na empresa, fiquei durante 11 meses porque era uma loucura ali, né, o processo. Quem trabalha na parte de empreendimento ali, na parte de marketing, é uma loucura, porque sempre lança empreendimentos, correria tremenda, então a gente precisa entregar vários materiais, entregar resultado, né? Porque através desse trabalho que eu fazia, a gente entregar o resultado. E ali, nesse processo de design e negócio, onde me deu um start. Falei, poxa, eu preciso entender quem são as pessoas que vão comprar um apartamento. Quem é esse público? Como ela lida, né, com a comunicação da empresa? Então, eu comecei a ter esse switch em relação a pensar nas pessoas. E aí, onde eu comecei a estudar a parte de UX Design, bem lá no finalzinho ali da empresa onde eu trabalhei. E aí comecei a estudar, aprofundar um pouco mais. Então fiz o curso de UX Design, e mudou minha chave, assim, meu pensamento, né? Então eu saí da parte do visual, do digital, das famosas telinhas bonitas, mas entender o público que a gente trabalha. E nesse processo, eu saí dessa empresa, da Mitre, e aí eu fui trabalhar na empresa Fila e Umbro. Acho que a maioria deve conhecer, né? Mas só que o nome dessa empresa é chamado Grupo DAS, que é a Fila e a Umbro. Então eu fui trabalhar especificamente nessas duas marcas, e aí fui contratado na parte de design, mas começar a implementar o UX design nessa empresa. Então foi uma oportunidade incrível, assim, de ter essa migrar, né, de design para UX e UI design, e focar um pouco mais
no segmento, né, de UX. UX Design, já que o UI já estava mais consolidado, mas obviamente precisava estudar um pouco mais a parte de UI, de questão de parte técnica, conceito, regras, para melhorar ali o meu conceito de design e o skill, né, de design e UX Design. Só que fiquei pouco tempo lá, Luan, também. Fiquei 3 meses na empresa. Aí você vai pensar, poxa, Robson, você não gosta da empresa? Cara, eu estava adorando a empresa e eu tinha a oportunidade de crescer lá dentro. Só que um belo dia, recebi uma ligação da Globo. Aí no primeiro momento, eu fiquei meio desconfiadão. Falei assim, meu, a empresa me ligando assim. E eu lembro que na época que eu fiz o cadastro na Globo, nem foi na época nem tinha LinkedIn, pra você ter ideia. Não tinha LinkedIn. O LinkedIn se tinha, meu, ninguém conhecia. E eu tinha feito no vagas.com o meu cadastro, né? E aí tinha a vaga disponível na Globo nesse site. E eu fiz o cadastro, meu, e ficou lá. E eu esqueci completamente, obviamente. Você vai mudando, você vai evoluindo e você esquece, né? Até de atualizar o currículo lá, tudo, enfim. E aí a Globo me ligou, falou, Robson, a gente tem uma oportunidade aqui de trabalhar como design. É um processo que eu vou entrar aqui, que é muito importante também, que eu gostaria de falar. Como design na parte de negócios da Globo, que é chamado NIP, Negócios Integrados de Publicidade. Você está interessado? Eu falei, sim, claro. Só que eu fiquei meio pé atrás. Falei, meu, não é possível a Globo me ligar, né? Só que eu comecei a fazer o processo. E o negócio ficou cada vez mais sério e entendi que realmente é a Globo. Pensei que era pegadinha. E aí eu fiz todo o processo, né, de entrevista, né, com RH, porque como uma empresa grande como a Globo, a gente tem uma camada ali, né, de processo de contratação. Então, primeiro eu tenho que falar com a recrutadora para saber se é o meu perfil, depois tem que passar para outra recrutadora ali para explicar toda a parte burocrática ali, como que vai funcionar o trabalho, salário, benefício, etc. E o terceiro passo seria a parte de conversar com um gestor, né, do departamento lá da empresa. E fiz todo esse processo. E aí recebi a grata surpresa de que eu passei. Só que ainda tava, meu, assim, desconfiadão. Falei, meu, eu vou acreditar quando eu for na empresa. E eu fui na empresa, conheci a gestão, todo, e realmente eles gostaram do meu perfil. E todo esse histórico que eu tô falando com você até então é uma base muito grande de design. Então isso me ajudou muito a entrar na empresa. Todo o conhecimento que eu tenho, tanto de, meu, front-end, e-mail marketing, edição de vídeo, enfim, criação. Então, essa base ajudou a conseguir essa vaga. Só que vou colocar um parênteses aqui, tá? Só que eu entrei como design. Na fila e na Umbro, eu estava no processo de colocar na empresa o XY Design. Só que no meu entendimento aqui, Luan, tem momentos assim na nossa vida, a gente precisa ir pensar e planejar, né? Isso que tem muito no X, mas na sua vez tem que ter isso. Quando as oportunidades vêm, você tem que pensar. Você não pode falar ali na hora. Calma, vamos pensar, vamos conversar com a família, vamos ver o que eu queria ao longo prazo, né? Então eu optei aceitar a proposta da Globo, trabalhar como design, porque, primeiro, é uma empresa já, meu, consolidada no Brasil todo e no mundo todo. Uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande, com benefícios bons, e pelo que eu pesquisei na época, era muito bom. Os funcionários comentavam que era muito bom trabalhar ali na empresa. Eu falei, poxa, então vou entrar como design. Então eu dei uns 5 passos atrás para pensar na frente. E nesse período eu já estava fazendo o curso de UX Design, estava já no sprint final ali. Só que eu conversei com a minha mulher e falei assim, ó, o nome da minha mulher é Grazi, né? Mas eu chamo ela de amor. Eu falei, amor, é o seguinte, eu vou entrar na Globo, mas como design, e o salário é bem abaixo. Outro detalhe, hein? O salário é bem abaixo que eu ganhava na fila e na Umbro. Era baixo. Eu falei, vou entrar, mas eu vou pensar lá na frente, porque no meu planejamento, em 1 a 2 anos, eu quero entrar na parte de UX e UI Design, que eu estava estudando. E eu entrei. E foi, assim, um desafio tremendo, porque questão de motivacional, né? Você tem que reviver tudo que você fez lá atrás. Então, você pode sentir que você pulou algumas casas atrás, né? Você deu uns passos atrás. Só que era um bem maior. Então, fiquei durante 1 ano no departamento de NIP, Negócios Globo. E aí, nesse processo, comecei a conhecer pessoas. Então, na onde eu trabalhava, eu tinha contato com o time de UX, então era design do departamento, então fazia tudo lá como design. Só que algumas iniciativas que a gente trazia a parte de marketing dos produtos Globo, que a gente divulgava os produtos Globo, eu precisava conversar com o time de UX design para colocar algumas ideias ali que o marketing tinha para a parte de experiência.
para eles promover. E ali é onde eu conheci algumas pessoas que trabalham na parte de UX design. E não deu outra, não deu outra. Eu, nesse processo lá atrás do Telecentro, como eu comentei com você, lembra? Eu comentei, perder a timidez, conversar com pessoas, atender telefone, etc. Eu comecei a evoluir como profissional, comunicação, né? Então, com cara de pau, no bom sentido, eu já fui no gestor ali do departamento de UX da NIP e eu falei para ele, o nome dele é Marcos. Cara, gente boa. Todo lugar que eu vou, eu falo dele porque ele me ajudou muito a entrar na área de UX. E eu conversei com ele, falei, ô Marquinhos, eu tô terminando meu curso de UX Design e eu tô interessado em trabalhar ali no seu setor. Há possibilidade, tem vaga disponível. Ele falou, Robson, eu tinha acabado de contratar uma pessoa. Falei, poxa, que pena. Falei, mas vou deixar você no meu radar. E nesse processo, ele sabe, como os gestores sabem o que acontece dentro dos departamentos, os funcionários. Então, o meu nome ali já estava elogiado, assim, né, pelo trabalho que eu já estava fazendo. Então, ele já sabia como que eu trabalhava. Então, isso era muito bom. Então, amigos, prestem atenção nisso, o processo. Então, faz as coisas direitinho, porque sempre as pessoas estão de olho. E aí, passou um tempo, ele me chamou, falou, Robson, vamos conversar? Queria saber um pouco sua direção sobre o UX Design e o que você quer. E aí, como fosse uma entrevista com ele, né? E aí, eu falei para ele, falei, eu trabalho como design já faz alguns anos, estou estudando a parte de UX, UI Design, porque eu quero melhorar a parte de conceito, de entendimento sobre o público, as pessoas, entregar o produto. A parte de design realmente já estou mais consolidado, então já cheguei já no meu limite ali, né? Então eu precisava ter mais desafios ali, a parte de UX design principalmente. E o UI também, só que o UI, como era mais consolidado, não tinha tanto esforço, é mais, como eu falei, técnico e conceitual ali. Ele falou, legal, eu gostei, então eu vou marcar um papo com gestores de outros produtos da Globo, para ver se há viabilidade para você trabalhar na parte de UX dentro da empresa. E nesse período eu acabei o curso de UX Design, né? Tinha meu case, então tinha um case pronto. E durante essa entrevista com esse gestor, o Marquinhos, ele falou algo que me deu um start, Luan. Ele falou, Robson, você tem algum trabalho de UX Design dentro da Globo? Falei, Marquinhos, não tenho, porque como eu fico mais a parte de design, não tenho algo para mostrar. Só que ficou por isso mesmo, só que isso me chamou a atenção. Nesse período ele marcou uma reunião faltando 2 semanas, aí eu vou entrar nesse processo, né, com os gestores dos outros produtos. E nessas 2 semanas, o que eu fiz? Eu peguei o site Vem Pra Globo, na época era um site antigo, reconstruí todo o site, mas usando toda a base de UX Design do que eu aprendi no curso. Ou seja, entrei em rede social para saber o que as pessoas falavam do site, qual a dificuldade que eu via como um profissional dentro da página que poderia ajudar aquele usuário a entrar no site, cadastrar o currículo dele, que momento ali de informação que seria importante para a pessoa entrar, cadastrar o currículo, informações de vagas, tudo mais. Então, eu coloquei esse processo de estudos na prática, usando esse case ali do Vem Pra Globo. Então, fiz toda essa construção, toda a parte de experiência. Coloquei em prática. Eu falei, legal. Só que eu não estava satisfeito, Luan. Falei, eu preciso de mais alguma coisa para impressionar a galera. Até então, eles não sabiam desse trabalho que eu estava fazendo. Era uma carta na manga. E aí, o que eu fiz? Codei. Então, como eu tenho esse skill de front-end, então o site eu fiz toda a construção ali de UX design no Figma, né? Transformei aquilo em real, assim, codei ele e joguei no ar. E aí, quando chegou no momento da entrevista, tinha, se não me engano, 5 ou 6 gestores de produtos da Globo, aonde o Marquinhos, que é um cara, mano, muito, como falei, gente boa pra caramba, aqui tentou tudo isso, onde eu fiz a entrevista com essa galera toda, porque essa galera toda ali precisava de um UX design. Eu lembro que era o pessoal do Cartola, Globo.com, G-Show, Big Brother, GE também, tinha do GE, e acho que tinha mais um, se não me engano, era de receitas. Acho que são essas pessoas, que eu me lembro, tá? Não me falha um pouco a memória. Mas enfim, eu fiz uma entrevista com a galera toda. E o Marquinhos arquitetou tudo isso, então foi como fosse um TCC, posso assim dizer, falar. Então a galera ali me ouvindo da minha experiência de curso, né, que eu fiz de UX Design, mostrei meu case para eles, mostrei o que eu entendia naquele momento sobre o UX Design, né,
Obviamente, eu entendia pouco, mas o curso me ajudou nesse processo. E eles fizeram a avaliação deles, né? Ó, Robson, eu gostei disso daqui, gostei daquilo, mas precisa melhorar nisso daqui, nisso daqui. Ou seja, foi muito legal. Nesse TCC que eu falo, que eu falo pra galera, para mim foi um bate-papo. Então, durante as entrevistas que sempre eu faço, é um bate-papo, tipo eu e você aqui conversando. É um bate-papo. Você vai mostrar o que você sabe, obviamente vai vender seu peixe, o que você tem de conhecimento, ser totalmente íntegro, tem que ser transparente, né? Não adianta você mentir, sabe fazer alguma coisa, mas realmente no momento você não sabe. Você tem que ser humilde e falar assim, ó, realmente isso aqui eu não sei, estou estudando, isso daqui eu sei, isso daqui é meu ponto forte. Então foi um bate-papo legal. Essa entrevista, né, assim dizer, ia durar em torno de 1 hora. Durou 2 horas, cara. Pra você ter ideia, 2 horas. Por que 2 horas? Depois que eu mostrei todo o meu conhecimento de case do curso que eu fiz, eu coloquei minha carta na manga em jogo. Falei, ó, para finalizar aqui a nossa conversa, eu fiz esse case aqui do Vem Pra Globo. Então, mostrei todo o processo para eles, ali de UX Design, todo o embasamento ali de Discovery, né? Porque eu cheguei nessa conclusão, aonde eu fui procurar essas informações. Então, mostrar toda essa base teórica, né? Depois a parte do Discovery ali, a parte visual. E, no final, a parte ali do deploy mesmo, no ar, o site. Aí peguei a fotinho deles ali, coloquei no site para ficar bacana. Lembre-se, vender o peixe também. O pessoal gostou muito, assim, da apresentação. E aí é onde eu conquistei a galera. Tem um momento da reunião ali, mesmo que era online, senti a galera, assim, o clima, eu posso dizer assim, o clima, assim, a galera meio surpresa. O pessoal não falava, o pessoal conversava ali em off, né? Entre eles ali. E ali eu falei assim, eu acho que eu pesquei algum deles. Passou toda ali o bate-papo e passando, acho que 2 dias depois, a Juliana, que era ali a gestora do Cartola, né, mandou mensagem, queria conversar comigo. E aí ela se interessou do meu perfil, aí eu fiz uma entrevista com ela também, ela gostou bastante do que eu apresentei, e ela se interessou e falou, Robson, eu quero que você entre aqui com a gente. Então, nesse processo, obviamente, tinha que falar com o meu gestor ali da NIP, que o pessoal do Cartola estava interessado. Aí fiz toda a entrevista mais interna. Falei com o RH, e aí falei com a gestora, falei com o time de UX Design ali também, para explicar minha visão, questão de produto, de Cartola, né? No que eu conhecia, já jogava antes, então já tinha um conhecimento legal. E aí eu coloquei ali a minha visão como design, de experiência também, e como usuário, né? E aí onde eu entrei no Cartola, né? Onde eu estou até hoje, de Globo vai fazer 4 anos, de Cartola 3 anos. E aí eu cheguei como ex-design e aquilo, vou te falar, tive uma evolução muito, muito grande, assim. Para mim, como a agência foi uma escola de design ali, o Cartola, para mim, como UX, UI design, é desafio atrás de desafio e eu cresci muito como profissional, assim, mais de 1000%. É muito cru, lógico, o curso me ajudou bastante, coloquei em prática alguns conceitos ali, só que ali, ao longo do tempo, você vai criando os seus métodos, né? A forma de trabalhar e atender as necessidades ali do time de negócios, para o usuário e a parte de experiência, ou seja, então tinha muita coisa ali mais envolvida, né? A questão do produto. Então, isso me ajudou bastante. E aí, tô aqui hoje, cara, tô mó felizão e trazendo aqui resultado, principalmente na área de UX Design. Olha essa história, ó. Pô, muito louco, Robson. Sua história é incrível, cara, assim, curti pra caramba. E aí um ponto que você falou, que eu até fiquei pensando aqui sobre a questão de atender clientes, né? Que te ajudou com a questão da timidez, da comunicação. E aí, refletindo, eu lembrei de quando eu trabalhei como garçom em paralelo ao design. Desde que eu comecei a trampar com design, em 2005, teve um período ali que, trabalhando com design aqui no interior de São Paulo, cara, em 2005, que já era difícil pra que você que tava em São Paulo aí, já era difícil conseguir uma grana legal. Imagina pra quem tá aqui no interior como eu, né? 500 quilômetros da capital paulista. Eu comecei a trabalhar também de garçom em paralelo pra levantar uma grana a mais, pra ajudar em casa, pra conseguir comprar meu primeiro computador. E ali, trabalhando de garçom, atendendo as mesas, foi o que me ajudou a me comunicar melhor,
a conversar com as pessoas, a não ser tão tímido. E você trouxe esse ponto de atender cliente e eu lembrei sobre isso, que realmente você atender clientes, né, atender pessoas, ter que se comunicar por causa da sua profissão em determinados momentos ajuda a perder um pouco a timidez, a falar, a se comunicar melhor. E isso foi um ponto que eu fiquei refletindo aqui e com certeza é uma das soft skills que a gente precisa muito atuando como designer, sabe? Eu sei que tem a questão do perfil, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são introvertidas e tá tudo bem a questão do perfil, mas a gente tem que se comunicar. Não tem como ficar sem se comunicar independente do tipo de perfil profissional. Exatamente, concordo plenamente, cara. Isso me ajudou bastante. A parte de skills, trabalho que você faz, eu comento muito assim com as pessoas, né? Você vai ter que fazer. De um jeito ou de outro, é trabalho. Você vai ter que fazer. Só que a comunicação, o relacionamento, ele é muito importante, o seu processo, o seu progresso e até a forma de você se promover como profissional, né? Então, nesse processo ali que eu queria fazer rádio e TV, o que me ajudou bastante também é que eu fiz curso de rádio e TV, fiz locução. E não atuei, obviamente, porque eu queria fazer rádio e TV, não atuei dentro da locução, mas trabalhei numa rádio, olha que mundo que louco, né? Mas isso me ajudou a forma de se comunicar, de se postar, de improvisar, de você saber abordar as pessoas. Então, isso ajuda muito. E esse ponto que você trouxe, eu acho muito relevante. Comunicação. Hoje em dia, principalmente, é fundamental. Dentro aqui do Cartola mesmo, um dos pontos que eu não entrei, eu falei para minha gestora, que é a Juliana, eu falei assim, Ju, eu queria muito conhecer o time de desenvolvimento. Ela, mas por que, Robson? Você tá querendo tanto conhecer essa galera, conversar? Eu falei, eles são um ponto importante para nosso processo aqui dentro. E eu sei porque obviamente, eu não sou front, eu não trabalho ali na parte de back-end, tanto experiência quanto eles, mas já trabalhei na parte de front, né, de construção de site, de código, enfim. Então, eu entendo um pouco as dores deles, né? Questão de tempo, implementação, facilitação. E ter essa comunicação e ter esse envolvimento com a galera, isso facilita o seu trabalho. Porque você tem essa liberdade de construir ali o projeto que você está desenvolvendo junto com eles, envolver eles de uma forma muito tranquila, eles fazerem parte do processo, porque eles fazem parte desse processo, não porque a gente está construindo, porque eles também vão implementar ali, ter a visão deles e ter essa comunicação, esse engajamento com as pessoas, porque o processo é fluido, porque se ali na frente dá algum problema, a gente está construindo uma relação, está conversando, então as coisas vão ser bem fluida e ajuda em todo o processo, né? A gente não queria ser atleta, porque a gente trabalha com pessoas. Tem pessoas que a gente engaja, outras pessoas que não engaja, mas quanto menos você tiver atrito com as pessoas, ser uma pessoa super colaborativa, comunicativa, vai facilitar muito todo o seu processo de trabalho, e muito. Outro ponto também super importante, né, que você mergulhou na área de UX, como você falou aí, 4 anos pela Globo, assim, né, que você mergulhou mais a fundo. Mas que você trabalha com design tem muitos anos, né, tem mais de década aí que você atua com essa disciplina. Que é algo que é importante às vezes frisar, porque tem pessoas que começam na área de design agora. E aí já querem dar um passo além, no sentido de, já quero ter um cargo legal, uma parada bacana, entrar numa empresa legal e tal. Tudo isso é genuíno, eu acho que a gente tem que querer mesmo, tem que ter os sonhos. Mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa de uma bagagem, que tipo, ver você, Robson, chegando onde você chegou, não significa que você começou agora. Às vezes as pessoas vão olhar a sua carreira e falar, ele trabalha com UX há 4, 5 anos e já tá na Globo. Tá, mas ele trabalha com design, com a parte de produto, com a parte digital, com a parte de entendimento sobre essa disciplina há muitos anos. E, na verdade, ele se a gente parar pra pensar, você não fez uma migração, você só focou ali num ramo que tem dentro dessa grande disciplina de design. Você focou em uma vertente, né? Você foi estudando de tudo e focou em uma vertente depois ao longo da sua carreira, onde toda essa bagagem contribuiu para isso. Então, o processo, o passo para você entrar na área de design, na área de UX, não é simplesmente lá fazer um curso, fazer uma mentoria, né, fazer um bootcamp, um workshop e de repente você vai estar numa grande empresa como a Globo, como outras empresas que existem, a galera tem vontade de trabalhar. Pode ser que você dê sorte e aconteça, mas não é um caminho que geralmente acontece. Geralmente acontece das pessoas terem uma bagagem profissional,
terem esse conhecimento, e aí sim elas conseguem dar esse passo, sabe? Principalmente hoje em dia, né? Então eu acho que é bacana criar essa casca, criar essa bagagem, ter essa base da disciplina de design, entender sobre isso, fazer as faculdades, fazer os cursos, fazer os treinamentos, praticar bastante, e aí você vai passando pelas empresas. E às vezes pensar na carreira, planejar, né? Dar esse passo, igual você falou, né? Pô, eu vou ganhar menos, mas eu sei onde eu tô indo aqui. Isso também me fez lembrar uma época que eu trabalhava era uma agência também que a gente criava sites, era uma agência full service aqui da cidade, chamava Estúdio A, inclusive é de um brother meu que chama Anderson, e eu trabalhava pra ele, e eu ganhava na época um salário, se eu não me engano, eu acho que eram 600 e poucos reais, assim, que era tipo um salário mínimo da época, assim. Isso em 2010, né? Olha, faz uns anos aí já. E aí a Accurate, que era uma fábrica de software que veio pra São José do Rio Preto, me ofereceu uma vaga pra trabalhar lá. Só que era em outra cidade. A Estúdio A era aqui em Bonifácio, eu ia trabalhar perto de casa e eu ia trabalhar a pé ou de bicicleta, era pertinho. Mas a Accurate era em Rio Preto, eu tinha que pegar busão, acordar cedo, todo dia, ir pra lá, voltar tarde. E o salário na época, eles me ofertaram na época R$1.000, isso lá em 2010. Então era um pouco a mais. Só que eu ia ter que gastar com ônibus, levar marmita, todo um rolê. Só que eu pensei assim, poxa, eu vou trabalhar com pessoas que manjam bastante de muita coisa relacionada com tecnologia, produto, que eu acredito que eu vou aprender demais. E aí eu aceitei. E realmente foi muito bom pra mim, que lá na Accurate, assim, eu aprendi muita coisa legal de tecnologia, de entender o que era possível fazer, o que não era possível fazer, das trocas, networking. Cara, foi, tipo, realmente uma escola. E o mais legal, eu entrei na empresa, tipo, que era, tipo assim, o salário R$1.000, ia ter que pagar ônibus, tudo pra poder chegar lá. No final ia dar o mesmo salário. Só que depois que a gente entrou, aí a empresa começou a dar benefícios. Então aí eu ganhei o Vale Transporte, ganhei Vale Alimentação. Então, tipo, depois veio os benefícios, sabe? Porque antigamente a empresa, ela trabalhava muito no formato mais PJ. Então não tinha contratações CLTs. E aí, a partir do momento que ela veio pro interior, assim, ela começou a trabalhar com contratações CLTs. Então ela não tinha esses benefícios. Então ela começou a contratar e começou a aplicar isso, né? Que ela viu que isso engajava também mais os colaboradores ali. Então, foi muito legal, assim. Eu também dei esse passo, assim, falando, pô, eu vou gastar aqui e tal, mas vou ter um benefício na frente. E veio até outros benefícios, né? Como eu falei, do Vale Alimentação e tudo mais, que aí, além de todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos que eu trabalhei lá. Então, às vezes a gente planejar isso, como você falou, na nossa carreira, é importante, sabe? Claro que eu pude fazer isso naquele momento, né? Era o momento que eu morava com a minha mãe, apesar de eu estar ajudando em casa, né? Eu tinha que ajudar em casa porque a minha mãe não conseguia trabalhar, então era um dinheiro sim que contribuía, mas dava, apertava ali de um lado, apertava do outro, fazia uns freela igual eu sempre fiz e ia se virando, pra gente poder dar esse passo, cara. Às vezes é um pouquinho de sacrifício em alguns momentos pra gente poder colher os frutos depois no futuro. Cara, você comentou isso, me lembrou bastante esse ponto que a gente é jovem, é um momento de a gente não arriscar, a gente se jogar, né? Ter esses sacrifícios que é bom para o nosso futuro, né? Quando eu trabalhava no Telecentro, eu comecei ganhando em torno de R$500, e aí fui sendo promovido, eu cheguei à parte de ser supervisor. Então eu cuidava de 8 unidades do Telecentro, e ali funcionário e tudo mais, e por isso que essa parte de comunicação eu comecei a ter essa experiência. E aí, na época, com 19 anos, eu ganhava em torno de R$4.500, quando cheguei à parte de supervisão. Só que entrei na parte de design e precisava sair. Ganhava R$4.000 na época, com 19 anos. Eu saí para ganhar R$700 quando comecei um estágio de design. R$700. E foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. E nesse período de R$700 é muito pouco ali na época. E para complementar a renda, eu trabalhava de motoboy. Então, como se fazia freela, eu fazia as entregas, tirava uma grana para pagar a faculdade, eu ganhava R$500, e minha faculdade era R$500, R$700, desculpa, e não ia dar muito ali, né, de pagar a conta e tudo mais, e eu trabalhava de boy. Então, fazia o estágio, trampava de boy para complementar a renda, até conseguir ser efetivado ali de estágio, né, para ser realmente colaborador. E aí o processo
durante o tempo, você vai ganhando experiência, vai melhorando seu salário, mas no começo é sempre assim, a gente precisa se sacrificar algumas vezes, entender que a gente precisa ganhar experiência. Então não tem, como a gente fala, a gente não tem um bola de prata ali. O único exclusivamente depende da pessoa para ser um grande profissional. Qualquer profissional, você pode vir aqui conversar com você, ele tem uma história ali de superação e de entrega, né? Para chegar hoje e querer muito mais, obviamente, você ter uma estrutura financeira melhor, né? Ter um objetivo melhor, mas nunca se acomodar, né? Usar isso como um investimento para mais conhecimento, enfim, melhorar a sua vida no geral, né? Exatamente, cara. Eu penso bem semelhante contigo, assim, sobre essa questão da carreira, sabe? E aí a gente falando um pouco sobre as características, assim, do UX design, até pra galera, tipo, tangibilizar. Pra quem às vezes tá nos ouvindo aqui, tá no começo de carreira e tal, e até a galera que também já tá no meio, assim, às vezes tem algumas confusões, né, do como fazer o processo e tudo mais. Cada empresa tem um formato, se adapta e que é flexível mesmo. Mas pro Robson, assim, quais são as características que você olha para uma iniciativa ali, para um produto e ver que teve uma boa aplicação de um UX design ali, sabe? Tipo, que teve um olhar para isso, assim. Como que você definiria essas características, assim? Característica que são a parte técnica de processo ou a parte mais do profissional mesmo, que define um bom UX? Eu acho que a gente pode entrar pelas duas vertentes, sabe? Porque eu acho que não anula o outro, né? Tipo, se teve essas boas características técnicas, automaticamente, ou quase que automaticamente por trás, teve uma pessoa que conseguiu aplicar aquilo de forma efetiva ali, né? Eficiente. Pô, vou começar na parte ali mais do profissional ali. Como que esse profissional, ele cresce ali como UX designer. O que ele precisa, na verdade, né? Para ser um bom UX designer. Luan, ele tem que ser... Eu vou colocar ali intuitivo, né? Então as pessoas não precisam pensar muito, né? Para usar um produto. Então esse UX design tem que ser intuitivo. Para ser intuitivo, você precisa ter muita experiência ali nesse processo, ver muitas referências, entender cada um dos produtos, porque cada produto tem uma dinâmica, um processo diferente ali, mas no contexto geral ele é intuitivo. Vou colocar um exemplo ali, sempre eu falo das minhas aulas com os alunos. Um exemplo prático é um Uber. Cara, o Uber é super intuitivo. Então, você pensar nesse processo, eu acho que já é um ponto ali para ser um bom UX design, né? Outro ponto ali é ser acessível. Então, você pensar que o produto que você está fazendo, que você está construindo ou atualizando, tem que atender o maior possível de pessoas ali, de usuários. Que você vai entregar. No caso ali, o Cartola é super exemplo. A gente atende muitas pessoas. Então, quando a gente vai construir um componente ou uma ideia ali, você tem que pensar no maior público possível que a gente consiga atingir para não ter essa exclusão ali de pessoas. Então, depende muito de perfil de cada, né, de cada produto, mas ser acessível, né? Você tem que pensar muito nessa construção eficiente, né? Então, para você ser um bom UX design, você tem que permitir que o usuário cumpra todas essas tarefas no mínimo de esforço possível. Então, tem que ser algo muito eficiente. Você tem que ser eficiente ali também, consistente. Você tem que ter esses padrões ali na parte de UX, UX, né? O I ali junto. A gente tem que manter esses padrões, familiaridade na experiência. Então, isso ajuda ali essa consistência, essa base ali para a evolução, nunca desviando muito ali o foco. E entender de dados. Esse é algo que eu tinha como tremenda dificuldade quando entrei aqui no Cartola. Avaliar dados, né? Estudar dados. Você ter tomada de decisões a partir de uma pesquisa, de um teste, não de um achismo. Normalmente, lá atrás, né, como design, aí tinha muitas pessoas que achavam isso ou aquilo. Mas no UX design você não tem que ter esse viés ali, né? De, eu acho isso. Não, através de dados você consegue
decidir ali qual caminho seguir para depois você validar, mas você tem uma base ali de dados. Então, isso, para mim, era tremenda dificuldade. Então, esse é um dos pontos que eu acho que para você ser né, um bom design, intuitivo, acessível, eficiente, consistente e sabe analisar e analisar dados, basear dados ali para a construção ali do seu trabalho, né? E aí a questão do processo de UX, né, que eu poderia falar ali no meu dia a dia, tá? Esse processo pode variar de cada profissional, mas geralmente ela vai seguir algumas etapas. Quais etapas que a gente trabalha aqui? Pesquisa, né? Então, todo momento que a gente vai pensar em alguma iniciativa dentro do Cartola, a gente precisa pesquisar, entender o usuário, o momento do usuário, as gerações também. Então, o Cartola tem 20 anos. Mudou muita coisa, né? Então, aquela pessoa que usava o Cartola lá com seus 18, 20 anos, hoje está com 40 anos, né? Então, mudou muito. Então, a gente quer atender também outro perfil ali, né? Então, a gente tem que pesquisar, entender os usuários, suas necessidades e os problemas que venham hoje que para esse novo usuário não funciona, para o usuário antigo, obviamente, vai funcionar, mas para ele, o usuário novo, não. Então, a gente precisa pesquisar. Isso é uma vertente ali na parte de UX, que nas minhas aulas sempre eu falo para a galera. Eu falei, pessoal, pesquisem muito. Mesmo que você esteja estudando, você está fazendo algo que é o básico. Você está pesquisando. Usa lá o Google, usa qualquer ferramenta, até o ChatGPT, para uma base ali de entendimento mais aprofunda. Pesquisa tanto online, mas livros, né? Pega materiais ali acadêmicos, né, que seja importante ali para o seu conhecimento, estuda, aprofunda, então pesquisa. Então, seria esse um ponto. Outro ponto seria, no processo, definição do problema, né? Sintetizar insights e identificar o que precisa ser resolvido. Então, esse é um dos pontos ali que alguns UX designers têm a dificuldade, também eu tive essa dificuldade, né? Tanto ali na pesquisa, mas é você definir esse problema, você trazer ideias, sugestões ali de resolver tal problema. Será que vai resolver mesmo? Mesmo que eu tenha aquela pesquisa, eu tenho vários insights ali, várias ideias, que eu consiga resolver esse problema, mas será que vai resolver? Então, a ideia que você pode trazer realmente pode funcionar ou não, né? Mas você tem que se sintetizar, saber se realmente aquilo que você está trazendo de resultado, de ideia, vai ser resolvido naquele componente, naquele contexto que você está atacando, né? Então, você tem que definir esse problema, resolver, no caso do Cartola, o problema o usuário não consegue escalar. Então, vamos resolver esse problema de escalação. Então, você tem que definir isso e construir, né? Não basear só todo o processo, né? O processo ali é contínuo, só que o problema está acontecendo ali na escalação, dando um exemplo. Então, vamos entender isso. Porque algumas vezes o problema você tem ali que o usuário não consegue escalar, mas durante esse processo você tem outros problemas ali. Mas o maior dor é aqui, de problema escalável. Vamos definir, vamos resolver isso daqui, para a gente também complementar os outros, né? Então, seria esse ponto. Obviamente, ideação, né? Explorar soluções criativas para o problema. Então, isso é uma parte legal na parte de UX. Você ter várias ideias. Então, a gente tem muita ideia. Só que ideias pode resolver, outras não, mas quanto ideias tiver, muito melhor como base, como bench, como deixar ali como um arquivo ali para você eventualmente utilizar para as outras soluções. Ter bastante ideação. Para ter ideação, você tem que pesquisar, né? Referência, benchmark, pegar o celular, aplicativo que você, uma concorrente, usar. Isso também faz parte da ideação. Poxa, esse processo aqui é legal, eu posso melhorar aquilo. Não só a questão visual, você entrar, acessar e pesquisar. Não, colocar ali na prática. Usar todo um processo ali de experiência para ver realmente quais são os pontos fortes, pontos fracos para colocar no meu produto, que é o nosso bench ali, que ajuda na ideação. E aí o sprint final, né? A prototipagem, né? Criar as versões de iniciativa ali que possa ser validadas ali junto com o produto, só que vai ter que fazer sentido, né?
num problema que você está atacando. Porque se você pesquisou, definiu ali o problema e teve algumas ideias, tem que fazer sentido essa prototipagem, né? Então tem que ser diferente, tem que ter um storytelling ali que faça sentido. Obviamente, teste e validação, né, com o usuário, para trazer esse feedback, para validar realmente tudo que você fez ali atrás está fazendo sentido, é o caminho, não que seja 100% assertivo, mas é um caminho. E ali você vai lapidando, né? E, claramente, a parte de implementação e trabalhar com o time de desenvolvimento que eu comentei ali atrás, que é super fundamental ter essa parceria. Se tem essa parceria, a construção vai ser bem fluida, você vai entender o que aquele desenvolvedor consegue fazer tecnicamente ou não, ideias que eles podem trazer para a gente conseguir adaptar, e aí eles fazer essa parte de desenvolvimento e a entrega, né? Então, seriam esses pontos que eu traria ali, tanto para um bom design e a parte de processo ali, de entendimento, etapas básicas, eu posso dizer, né? De trabalho ali no UX Design, que eu coloco ali no meu dia a dia ali. Pô, perfeito, Robson. Pô, obrigado aí pelo papo. Eu acho que se a gente pudesse, a gente continuaria aqui. E, cara, dá pra gente trocar aqui o dia inteiro, gravar 50 episódios aqui, tranquilo aí, por tanto de conhecimento aí que você tem e tá compartilhando aqui com a gente, cara. Além da sua história incrível aí de carreira, que também são vários insights pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Eu tenho certeza que dá pra pensar muita coisa legal aí e colocar em prática, testar, ver se são caminhos legais. Claro que não é uma receita de bolo, cada pessoa tem a sua própria história, mas sempre dá pra gente se inspirar, se motivar e refletir sobre os caminhos que a gente tá seguindo, que a outra pessoa seguiu, pra ver se aquilo tá fazendo sentido pra gente. Então, cara, muito obrigado, gratidão mesmo em ter participado aqui do papo. E eu quero deixar o espaço agora pra você compartilhar aí suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, sei lá se você tem mais alguma outra rede aí, como é que a galera faz pra trocar ideia contigo, quer tomar um cafezinho virtual ou presencial em São Paulo. Inclusive, eu sempre gosto de indicar pra tomar café na Bela Paulista, ali perto da Paulista, padaria incrível, tem várias coisas legais lá. Claro que tem outras padarias incríveis também em São Paulo, e eu nem sou patrocinado pela Bela Paulista, mas é porque eu acho a padaria legal mesmo. Pô, eu que agradeço pelo papo, nossa, passou rápido, acho que vai ter que marcar a segunda parte ali pra gente desbravar um pouco mais. Muito bom conversar, adoro conversar sobre isso, compartilhar informações. Segunda etapa eu posso explicar sobre o processo de dar aula também, algo novo ali também. Mas enfim, a gente pode marcar um papo legal. Pô, agradeço de verdade, muito bom conversar com você. E quem quiser, entrar em contato comigo, o LinkedIn, né? Então, diretamente que sou um profissional, né? Então, Robson Leonel, entra lá no LinkedIn, me adiciona, manda lá mensagem. Sempre umas pessoas entram lá, conversam, eu sempre respondo. Então, pode entrar em contato comigo. Eu vou estar super à disposição ali para conversar e criar network, que é super importante também, tá? Robson Leonel ali no LinkedIn, beleza? Oh, fechou, Robson. Cara, obrigado mais uma vez e agradecer também a todo mundo que tá nos ouvindo aqui no Papo de UX. Lembre-se de ativar as notificações, deixar o seu like aí na plataforma de podcast que você está ouvindo, pegar o link deste episódio, compartilhar aí pelas redes sociais, porque isso fortalece cada vez mais os nossos conteúdos que a gente cria por aqui. Se quiser indicar outras pessoas também, além do Robson, e claro, encher o meu saco para trazer o Robson para fazer uma parte 2 aqui, sobre meio que continuação desse papo, dessa troca que a gente teve. Enche meu saco lá também no LinkedIn, Luan Matheus, ou no Instagram, @Papo de UX. Temas que você gostaria de estar ouvindo por aqui também, pessoas, pode indicar quem você quiser, que eu vou convidá-las, essas pessoas, para trocar uma ideia incrível por aqui. E lembra também que tem os nossos e-books, nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, link na descrição do episódio, sobre os 300 termos de UX, produzidos aí pelas minhas amigas Paola e Carol também. E tem o nosso canal do YouTube, que é o canal que eu faço com o David Art, o Semiose Podcast, outro podcast incrível, que o Robson já esteve por lá contando outras histórias diferentes da que ele contou por aqui. Então, se você gostou dessa conversa, vai gostar também de ouvir e ver o Robson lá no canal nosso do Semiose, com outras histórias super legais, outras dicas incríveis também que ele deu pra gente por lá. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.